Vida com Deus, transformação espiritual, crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mandamento bíblico, não é verdade? Você como um cristão verdadeiro, um cristão que pensa no seu relacionamento com o Senhor, certamente você já parou para pensar, fazer uma autoanálise, uma avaliação da sua caminhada com o Senhor. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que apenas aguardar a ação de Deus? É Deus quem faz, eu apenas observo sentado, tomando a minha xícara de café? Pois é, nesse vídeo nós vamos conversar mais um pouco sobre essa questão, que tem sido a nossa temática aqui no nosso canal, né? Vida com Deus, desenvolvimento na vida, na caminhada espiritual. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós temos trabalhado, né, essa temática, o papel do Espírito Santo no processo de desenvolvimento do cristão. Esse tem sido também, e é o tema do meu livro. Depois aqui você vai ter o link aí nos comentários aqui da descrição do vídeo, para você adquirir, para você crescer, né, nessa área tão importante da vida. Pois é, essa transformação, né, aquilo que eu devo, né, me tornar, né, o cristão que desenvolve a salvação, como Paulo vai dizer lá aos Filipenses, é algo que eu apenas devo esperar, aguardar de Deus, ou eu devo fazer alguma coisa? Na nossa igreja nós temos trabalhado bastante essa questão de crescimento, de vida com Deus. Eu creio que não apenas na nossa, mas em toda a igreja, que é uma igreja bíblica, que é uma igreja que depende, né, que se assenta sobre o ensino apostólico, né, o ensino do Senhor, a palavra de Deus, nós temos e devemos ter, né, esta preocupação. Será que eu tenho agradado a Deus com o meu viver? E eu tenho pensado muito e refletido, e nos nossos vídeos aqui no canal a gente tem sempre falado sobre o papel do Espírito Santo. O que é que Deus ele deseja fazer em cada um de nós. Eu já mencionei aqui, tenho falado sempre de 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma coisa é você ler, outra coisa é você tomar posse disso. Eu vou usar esse termo aí, muitos reformados não gostam, né? Mas tomar posse no sentido de que eu tenho que viver aquilo que a palavra expressa. E muitas vezes nós nos sentimos perdidos em relação a isso. Então eu quero trazer algo para você. O que é que eu preciso? O que é que você precisa para sair da sua zona de conforto espiritual? O que é que eu tenho dito sobre zona de conforto espiritual? Na nossa comunidade eu sempre falo para os irmãos, né, através das mensagens, muitas vezes nas aulas da escola bíblica, no discipulado, no dia a dia, né, no cafezinho, que existe um tripé que sustenta a nossa vida espiritual, né? Esse tripé, aquele tripé que você usa para um celular, né, para uma câmera fotográfica, você tem 3 bases ali. E as bases para a vida espiritual que a gente sempre menciona são elas: a oração, a palavra de Deus e a comunhão. Se você tirar uma dessas bases, a sua vida com Deus, ela fica comprometida. Agora, pare por um instante e reflita comigo. Você tem trabalhado essa questão na sua vida? Se você olhar para essa figura desse tripé, você tem comunhão com uma comunidade de fé? Tem muita gente hoje achando que pode viver a espiritualidade fora do contexto da igreja. Pessoas que talvez enfrentaram algum drama, algum dilema, algum tipo de frustração, realizado por algum irmão da igreja. E veja bem, a Bíblia nos mostra claramente que a igreja ela ainda consiste de pessoas que são falhas, nós somos pecadores. Mas a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, nunca diz pra gente fechar uma igreja. Leia o Novo Testamento, você vai ver. Existe sim, Paulo dizendo aos Coríntios, a visão que João tem, está lá no Apocalipse, nas igrejas na Ásia Menor, é o arrependimento, é a mudança. Ou seja, como é que a gente se arrepende? Como é que eu preciso me arrepender da vida? Eu trouxe um estudo para a nossa igreja esses dias e eu fiz uma menção de C.S. Lewis, quando ele escreve Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim que existem pessoas que não entendem que precisam se arrepender, porque elas não entendem que elas cometeram algum delito, aquilo que na Bíblia a gente chama de pecado. E ele diz: a partir do momento em que você sabe que você desobedeceu uma lei moral, que você desobedeceu a um poder, fazendo referência, é claro, a Deus, aí a gente vai entender, aí o Evangelho, a boa nova, a boa notícia da salvação,
vai fazer sentido para nós. E a partir desse momento, a gente começa a olhar para a palavra de Deus, né? E buscar essa transformação. Fazer a leitura da Bíblia, participar das reuniões de estudo, de palavra, né? Ter oração, ter comunhão com a igreja, tudo isso buscando essa transformação. Agora, pensa comigo, se eu apenas ler o texto bíblico, né, e fazer apenas uma leitura, como se eu estivesse lendo qualquer outro livro, será que isso só resolve? Eu tenho sido muito abençoado por um autor chamado Danny Ortlund. Ele escreveu vários livros, dentre eles, aqui no Brasil, talvez mais conhecidos, Manso e Humilde, esse livro fantástico aqui. Ele também escreve Santificação Profunda, e falando sobre, né, este livro, Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, ele abre um capítulo falando do Espírito Santo, e eu vou ler um trechinho aqui para você perceber como o Espírito Santo nos ajuda, né, a tirar aquilo que nós aprendemos da palavra do campo, vamos chamar assim, do campo da teoria para a prática. Ele diz o seguinte: o Espírito pega o que lemos da Bíblia e acreditamos no papel sobre o coração de Jesus e o move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Ele está fazendo menção aqui àquilo que Jesus nos ensina lá no Evangelho de João, capítulos 14 a 16. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei a vocês o Espírito Santo, e vocês não estarão sozinhos, o Espírito estará ali. Você deve ter alguma Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, né, tem um artigo falando sobre o Espírito Santo, e diz este artigo na Bíblia que o Espírito Santo ele é muito importante para nós, porque o Senhor Jesus está conosco, não fisicamente, mas através do Espírito. Então, vamos juntar essas duas citações que eu fiz aqui, né, da Bíblia de Estudo e do Danny Ortlund. O Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender que sim, quem promove, né, salvação é Deus, e o desejo de Deus que está expresso na Bíblia é o desejo da nossa transformação. Agora, o Senhor não vai fazer, né, ele não vai providenciar e permitir, talvez permitir seja melhor do que providenciar, ele não vai permitir com que essa transformação seja vivida por nós se nós não buscarmos. Então, respondendo, essa transformação espiritual, ela depende de você ou ela depende de Deus? Eu diria para você, ela é mandamento de Deus. Eu já mencionei aqui alguns textos bíblicos, vamos lá. Paulo ele vai dizer aos Filipenses, se não me engano, capítulo 2, versos 12 e 13, desenvolvam a salvação de vocês. Ou seja, não é que você, que nós temos que ajudar Deus a nos salvar. Quem nos salva é Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, Paulo diz, para que ninguém se glorie. Mas, Paulo também fala aos Filipenses o seguinte: desenvolva, ou seja, coloque em prática isso que você está aprendendo. Então, o Espírito Santo nos auxilia a sermos mais parecidos com Jesus. Em que sentido? Eu vou mais uma vez fazer menção de Pedro. Se na palavra de Deus, né, lá na segunda carta de Pedro 3,18, o apóstolo é usado por Deus para expressar a vontade dele para nós, porque é isso que a Bíblia faz, na verdade, expressa a vontade de Deus para nós, e diz ali: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. O que é que eu devo fazer? Eu devo esperar, eu devo pedir, né, e crer na ação do Espírito Santo para que eu coloque isso em prática, para que isto, como Danny Ortlund diz, né, saia do campo da teoria, do conhecimento que está aqui na minha mente e seja uma transformação na minha vida. Eu quero fazer uma pausa e eu quero que você pense não agora na vida do seu irmão, né, ou marido, esposa ou filho, ou seja lá quem for. Pense na sua vida, na sua caminhada como cristão. Você às vezes se pega se sentindo um tanto que frustrado? Você já se pegou conversando com alguém dizendo: poxa, parece que eu não mudo, tem um pecado que já se tornou um hábito, é um pecado de estimação, eu sempre peço perdão e eu sempre caio, eu não sinto essa transformação, né? Irmãos, vamos lembrar de uma coisa aqui. A Bíblia diz o seguinte, né? Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5, não lembro se é o 17 ou 19, dê uma olhada na sua Bíblia, mas são versículos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito.
né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas eu nunca achei um versículo dizendo e não retire o Espírito Santo da sua vida, porque nós somos chamados por Deus, vocacionados pelo Senhor. Então eu digo para você, a transformação espiritual no sentido de você ser uma pessoa com uma fé profunda, com uma fé frutífera. Lembre lá de João 15, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? O desejo de Deus expresso na palavra, de Gênesis a Apocalipse, é o desejo de que nós sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. No Antigo Testamento tínhamos as promessas da vinda do Messias, mas você vai lembrar que nós estamos num momento histórico, você vai concordar com isso, pós primeira vinda de Jesus. Nós estamos em um momento onde a palavra do Senhor diz: nós estamos vivendo os últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós já temos da palavra a revelação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a fé, nós recebemos a fé. Então, o que é que falta para a transformação na minha vida e na sua vida? Falta a gente levantar, a gente sair da nossa zona de conforto espiritual e buscar esse crescimento. Mais uma vez eu digo, pode ser que você esteja domingo após domingo, né, frequentando aí a sua igreja, pode ser que você frequente apenas culto e tenha o seu momento de estudo nos grupos pequenos, nas células, grupos familiares. Pode ser que você vá para a igreja 2 vezes ao domingo, como sempre foi aqui a nossa tradição, tendo escola bíblica de manhã e o culto à noite, talvez, né? Ou de uma outra modalidade. Pode ser que, além dessas tarefas do domingo, você sirva em algum ministério. Eu, no caso, sou pastor da igreja, sirvo a Deus com esse chamado. Você pode ser um músico, você pode ser um líder de grupo pequeno, você é o sacerdote de Deus, se você for o homem, no caso, na sua casa, você dirige um ministério. Mas pode ser que mesmo com tudo isso você esteja estagnado na sua caminhada. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte, né? Vamos fazer aí uma avaliação, uma autocrítica, para perceber se você se encontra nessa estagnação. Hoje você conhece a Cristo mais do que você conhecia há 1 ano atrás? Hoje você conhece mais a palavra? Hoje você tem mais desenvoltura nas suas orações? Você já entendeu que a oração não deve ser apenas uma lista de pedidos a Deus? Você deve adorá-lo, você deve reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. Jesus, ele diz, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Você também tem o desejo de que o nome de Deus seja entendido e reverenciado como um nome santo? Se você está muito acomodado, acostumado com a vidinha do jeito que está, você está estagnado. E você precisa mudar. Então eu queria que você entendesse que existe, né, um amor de Deus, existe um presente de Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que deseja que nós, eu e você, que sejamos mais parecidos com o Deus Filho, né, com Cristo, com aquele que abriu mão da sua glória e majestade, veio e viveu entre nós, morreu, né, a nossa morte, morreu na cruz do Calvário como nosso substituto. Tudo isso para que eu e você fôssemos cada dia mais parecidos com Ele. Então, respondendo à pergunta, transformação espiritual, eu diria para você, é desejo de Deus, e o Senhor espera, né, o nosso movimento. Ele espera que tenhamos a intenção, que sejamos intencionais em dizer: Senhor, eu espero, eu preciso, eu quero mais do Senhor. Continua com a gente aqui, nos acompanhando nesses vídeos aqui no nosso canal. A gente sempre vai trabalhar essa questão. Eu sempre vou mencionar alguns livros aí interessantes para vocês. A gente pode deixar também na descrição. E na descrição também você vai ter aí o link para adquirir de forma digital. Se você quiser o livro físico, a gente providencia, é só entrar em contato. De Volta ao Verdadeiro Evangelho, o papel do Espírito Santo no processo de desenvolvimento do discípulo de Jesus Cristo, porque é desejo de Deus que nós cresçamos na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus. Tomara que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com a sua igreja, com seus amigos. Envie para pessoas que ainda não caminham com o Senhor. Envie para aqueles que estão cansados e sobrecarregados.
e diga assim: olha, tem um vídeo aqui que vai fazer você entender que Ele, Jesus Cristo, Ele é quem alivia os nossos fardos. Dessa maneira vamos fazer esse trabalho crescer e que ele cresça para a glória do Senhor. Continua com a gente, logo mais, né, toda semana a gente está soltando novos vídeos aí para a gente trabalhar essa temática tão importante, a nossa vida com Deus. Eu espero você no próximo vídeo, eu espero que você tenha sido abençoado, que Deus te abençoe grandemente, você, a sua família, a sua casa, a Igreja de Cristo Jesus.